Eu abro o aplicativo do banco. 15h23 da tarde de uma terça-feira qualquer. Olho o saldo, R$ 100.000. Não é fortuna, mas também não é pouco. É aquele número que muda alguma coisa. E aí vem a pergunta que paralisa. Onde eu coloco isso? Tesouro Direto, CDB, LCI, ações, fundos imobiliários. Cada um prometendo uma coisa diferente. Cada matéria que eu leio aponta para uma direção. E eu aqui, com R$ 100.000 na conta, sentindo que qualquer decisão errada vai me custar anos de trabalho. Sou o Lucas. Estudo finanças, comportamento econômico e a relação das pessoas com dinheiro há anos. E hoje vou fazer algo diferente. Não vou te dizer onde investir. Vou te mostrar a matemática real, a tributação real, o risco real de cada classe de ativo em fevereiro de 2026 com os dados atuais do mercado. E no final você vai entender por que a pergunta onde rende mais é a pergunta errada. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem a seguir não é fórmula mágica, é compreensão profunda. E compreensão dói um pouco no começo, mas liberta depois. Olha só o que acontece na cabeça da maioria das pessoas. Alguém fala, ações renderam 34% em 2025. Aí você pensa, preciso investir em ações. Aí outro fala, fundos imobiliários pagam 11% de dividendos. E você pensa, preciso investir em fundos imobiliários. Aí aparece uma propaganda, CDB de 120% do CDI. E você pensa, caramba, é isso. Você fica girando, comparando números que não são comparáveis. Rentabilidade bruta com rentabilidade líquida. Retorno garantido com retorno volátil. Risco zero com risco alto. E aí não decide nada. Ou pior, decide rápido, sem entender, só para aliviar a ansiedade. Eu vou te contar um segredo que ninguém fala. R$ 100.000 não é um número qualquer. É uma linha divisória invisível. É o marco onde você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. Quando você tem 10, 20, 30 mil, você está construindo reserva de emergência. Você precisa de liquidez, de segurança, de previsibilidade. Mas quando você chega em 100 mil, você comprou algo que não se compra em loja nenhuma. Tempo. R$ 100.000 bem alocados não te fazem rico. Mas te dão margem para pensar. Te tiram do desespero do mês que vem. Te permitem dizer não para coisas que antes você teria que aceitar. Isso não é só dinheiro, é fundação de liberdade. Mas aí vem a armadilha. Você olha para esse dinheiro e quer que ele trabalhe sozinho. Você quer escolher o ativo que rende mais e pronto, problema resolvido. Só que a vida real não funciona assim, porque cada real que você coloca em algum lugar, você está fazendo uma aposta. Aposta em prazo, aposta em risco, aposta em liquidez. E você precisa saber o que está apostando. Vamos aos números. Dados reais de fevereiro de 2026. Selic em 15% ao ano. CDI em 14,90% ao ano. IPCA projetado em 4% ao ano. Esses são os números que comandam tudo. Primeiro cenário. Você pega esses R$ 100.000 e coloca no Tesouro Selic, o título público mais seguro do Brasil. Liquidez diária. Risco praticamente zero. A taxa hoje é Selic mais 0,05% ao ano, ou seja, 15,05% ao ano de rentabilidade bruta. Você deixa por 12 meses. O que acontece? Rendimento bruto, R$ 15.050, mas aí vem o imposto de renda. 12 meses de aplicação, alíquota de 20% sobre o rendimento. R$ 3.010 vão para o leão. Sobram R$ 12.040 líquidos. Seu montante final, R$ 112.040. Retorno líquido de 12,04% ao ano. Parece bom, né? Mas calma, inflação projetada é 4% ao ano. Quando você desconta a inflação, seu ganho real é 7,73% ao ano. Isso é o que o seu dinheiro realmente cresceu em poder de compra. Não é ruim, mas também não é mágica. Segundo cenário, CDB de 100% do CDI. Muita gente acha que CDB rende mais que tesouro. Vamos ver. CDI está em 14,90% ao ano. Você investe 100 mil em um CDB que paga 100% do CDI. Rendimento bruto em 12 meses, R$ 14.900.
Imposto de renda, 20%, R$ 2.980. Sobram R$ 11.920 líquidos. Montante final, R$ 111.920. Retorno líquido, 11,92% ao ano. Retorno real descontando inflação, 7,62%. Espera. O Tesouro Selic rendeu mais que o CDB de 100% do CDI? Sim, porque a Selic está 15% e o CDI 14,90%. E os dois pagam a mesma alíquota de imposto de renda. Detalhe que muita gente ignora. Terceiro cenário. LCI de 90% do CDI. LCI é letra de crédito imobiliário. A grande diferença é isenta de imposto de renda para pessoa física. 90% do CDI dá 13,41% ao ano. Rendimento em 12 meses, R$ 13.410, sem imposto de renda. Montante final, R$ 113.410. Retorno líquido, 13,41% ao ano. Retorno real, 9,03%. Olha isso, uma LCI que paga só 90% do CDI rendeu mais líquido que o Tesouro Selic e que o CDB de 100% do CDI. Por quê? Porque não paga imposto de renda. A isenção compensa a taxa menor. Isso é matemática pura. Mas tem um porém. LCI geralmente tem carência de 90 dias. Você não pode tirar antes. Se você precisa de liquidez total, LCI não serve. É trade-off. Mais retorno, menos liquidez. Quarto cenário. Tesouro IPCA mais 2029. Esse é o título que protege contra a inflação. A taxa hoje está IPCA mais 7,72% ao ano. Isso significa, o que a inflação corroer, o título repõe. E ainda paga 7,72% de ganho real garantido. Se a inflação for 4%, sua rentabilidade nominal vai ser em torno de 11,72% ao ano. Rendimento bruto aproximado, R$ 11.720. Imposto de renda de 20%, R$ 2.344. Rendimento líquido, R$ 9.376. Montante final, R$ 109.376. Espera, rendeu menos que a LCI? Sim, mas tem uma diferença brutal. O Tesouro IPCA mais garante retorno real de 7,72%, independente do que acontecer com a inflação. Se a inflação explodir para 8%, sua rentabilidade nominal sobe junto. A LCI, não. A LCI paga a taxa fixa. Se a inflação disparar, você perde poder de compra. Então não é sobre qual rende mais agora, é sobre qual protege melhor no cenário que você acredita. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. E as ações? E os fundos imobiliários? Será que não rendem muito mais? Vamos lá. Ibovespa, o índice que reúne as principais ações da Bolsa Brasileira, subiu 34,10% em 2025. Parece incrível. E foi. Mas vamos ser honestos. 34% ao ano não é normal. É exceção. A média histórica de longo prazo gira em torno de 10 a 12% ao ano. Então vamos usar uma projeção conservadora. 12% ao ano. Você coloca R$ 100.000 em ações. Ganho, R$ 12.000. Imposto de renda sobre ganho de capital em ações, 15%, R$ 1.800. Rendimento líquido, R$ 10.200. Montante final, R$ 110.200. Mas espera, tem mais. Ações pagam dividendos. O dividend yield médio do Ibovespa foi 3,68% em 2025. Dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física. R$ 3.680 a mais. Total potencial, R$ 113.880. Olha isso. Se você tivesse acertado, teria um retorno parecido com a LCI. Mas tem um detalhe gigante. Eu disse, se você tivesse acertado. Porque ações não garantem nada. Em 2024, o Ibovespa caiu 10,36%. Você teria perdido dinheiro. Em 2025, subiu 34%. Oscilação brutal. Renda fixa te dá previsibilidade. Ações te dão volatilidade.
Volatilidade pode ser oportunidade, mas também pode ser pesadelo. Depende do seu estômago, do seu prazo, da sua necessidade de dormir tranquilo. E tem mais. Quando você investe em ações, você não está comprando papel. Você está virando sócio de empresas. Empresas que podem crescer, quebrar, mudar de gestão, sofrer com crise, se beneficiar de boom. Você precisa estudar, precisa acompanhar, precisa ter estômago para ver seu patrimônio cair 20% em um mês e não vender no desespero. Ações são para quem tem prazo. Prazo longo. 5, 10, 15 anos. Porque no curto prazo, ações são cassino emocional. No longo prazo, ações tendem a acompanhar o crescimento real da economia. Mas tendem não é garantia. Agora, fundos imobiliários. O iFix, índice que reúne os principais fundos imobiliários, subiu 21,08% em 2025, forte, e pagou dividend yield médio de 11,64%. Vamos usar projeção conservadora. 15% de retorno total no ano, 8% de valorização da cota, 11,60% e 4% de dividendos. Você investe 100 mil. Valorização, R$ 8.000. Imposto de renda sobre ganho de capital em fundos imobiliários, 20%, R$ 1.600. Rendimento líquido da valorização, R$ 6.400. Dividendos, R$ 11.640, isentos de imposto de renda. Total líquido, R$ 18.040. Montante final, R$ 118.040. Uau! Parece muito melhor que tudo, né? Mas tem pegadinha. Fundos imobiliários são voláteis. Em 2024, o iFix caiu 5,26%. E tem mais. Dividendo alto não significa fundos bons. Às vezes, dividend yield sobe porque a cota despencou. Tem fundo que paga 20% e 30% de dividend yield porque está quebrado, com imóveis vazios e inadimplência alta. Você recebe dividendo hoje e perde patrimônio amanhã. Fundos imobiliários exigem análise. Você precisa olhar vacância, qualidade dos inquilinos, localização dos imóveis, gestão do fundo, alavancagem. Não é apertar botão e receber dinheiro. É trabalho. E tem a questão da liquidez. Em momentos de crise, fundos imobiliários têm spread alto. Você quer vender e o comprador oferece 10, 15% abaixo do preço justo. Você vende com perda ou segura e reza? Renda fixa não tem isso. Você vende pelo valor justo, sempre. Agora eu vou fazer uma coisa que ninguém faz. Vou colocar tudo lado a lado. Não para dizer qual é melhor, mas para você ver o que está trocando em cada escolha. Tesouro Selic, R$ 12.040 líquidos. Liquidez diária. Risco zero. Tranquilidade total. LCI, 90% do CDI. R$ 13.410 líquidos. Carência de 90 dias. Risco baixo. Retorno maior que Tesouro, menos liquidez. Tesouro IPCA+. R$ 9.376 líquidos agora, mas proteção real garantida. Se a inflação subir, você está protegido. Se a Selic cair, você travou taxa alta. Risco baixo, mas precisa segurar até o vencimento para garantir retorno. Ações. R$ 10.200 de ganho mais 3.680 de dividendos. Potencial de 13.880 líquidos. Mas pode ser menos 15.000 se o mercado cair. Volatilidade alta. Prazo longo obrigatório. Fundos imobiliários. R$ 18.040 líquidos em cenário bom. Mas pode ser menos 10.000 em cenário ruim. Exige análise. Exige estômago. Exige paciência. Você olha isso e pensa, mas e agora? Qual eu escolho? E aí eu te falo, nenhum. E todos. A pergunta onde rende mais pressupõe que existe um ativo superior. E não existe. Existe ativo adequado para o seu momento, para o seu objetivo, para o seu prazo, para o seu estômago. Se você não tem reserva de emergência, esses 100 mil não são para investir. São para proteger. Tesouro Selic, CDB com liquidez, LCI com carência curta. Você precisa de dinheiro acessível. Não adianta ter 18% de retorno em fundo imobiliário se você precisar vender com perda,
porque surgiu emergência. Se você já tem reserva, aí sim você pode pensar em estrutura. Parte em renda fixa para te dar previsibilidade. Parte em tesouro IPCA, mais para te proteger contra a inflação no longo prazo. Parte em ações para te dar exposição ao crescimento real da economia. Parte em fundos imobiliários se você entende do mercado imobiliário e quer diversificar fonte de renda. Isso não é diversificação por diversificar, é arquitetura. Cada parte serve uma função. Renda fixa te dá chão, te permite dormir, te tira do modo desespero. Ações e fundos imobiliários te dão potencial de crescimento real, mas exigem tempo, estudo, estômago. E tem uma coisa que ninguém fala. A decisão mais importante não é qual ativo, é qual versão de você mesmo você quer ser daqui 5 anos. Você quer ser a pessoa que perseguiu o retorno máximo, entrou em ações sem entender, vendeu no pânico, perdeu dinheiro e ficou com trauma? Ou você quer ser a pessoa que construiu fundação sólida, entendeu cada escolha, dormiu tranquilo e foi adicionando complexidade conforme ganhava conhecimento? 100 mil reais na mão é teste de caráter financeiro. Revela se você é movido por ansiedade ou por estratégia, se você quer resultado rápido ou construção real, se você está disposto a estudar ou quer fórmula pronta. E olha, eu entendo a tentação. Eu já estive com dinheiro na mão, olhando rentabilidade de fundo imobiliário de 20% e pensando, é isso, é aqui que eu vou ficar rico. E aí, eu lembro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Lembro que risco existe. Lembro que o mercado não está aqui para me fazer feliz. O mercado é neutro. O mercado oferece opções. Renda fixa com previsibilidade. Renda variável com volatilidade. Cada uma com seu preço, seu risco, sua função. Não existe almoço grátis. Se alguém te promete retorno alto com risco baixo, alguém está mentindo. Ou é você para você mesmo, ou é o vendedor para você. Então, o que eu faria com 100 mil reais hoje, em fevereiro de 2026, com Selic a 15%? Eu não vou te dizer, porque eu não sei da sua vida. Não sei se você tem reserva. Não sei se você tem estômago para volatilidade. Não sei qual é o seu prazo. Não sei se você dorme bem sabendo que seu patrimônio pode cair 15% em um mês. Mas eu vou te dizer o que eu faria se fosse começar do zero hoje, com 100 mil reais e clareza. Eu separaria 6 meses de custo de vida em Tesouro Selic ou CDB com liquidez. Isso me daria chão. Me tiraria do modo sobrevivência. Me permitiria pensar. Depois, eu colocaria uma parte em Tesouro IPCA mais longo para travar proteção contra a inflação nos próximos anos. Não para resgatar amanhã. Para ser âncora de longo prazo. E aí, só aí se sobrasse dinheiro, se eu já tivesse estudado, se eu entendesse o que estou comprando, eu colocaria uma parte pequena em ações ou fundos imobiliários. Pequena. 10, 20% do total. Não para ficar rico rápido. Para aprender. Para ter pele no jogo. Para sentir na prática o que é volatilidade. Porque a verdade é essa. Você não aprende a investir lendo. Você aprende investindo. Mas você não pode aprender com dinheiro que você não pode perder. Então você constrói base. E a base é renda fixa. Sempre foi, sempre vai ser. Renda fixa não é sexy. Não dá história para contar. Ninguém fica impressionado quando você fala que ganhou 12% no ano. Mas renda fixa te dá algo que nenhum ativo de risco dá. Certeza. E certeza em mundo incerto vale ouro. Olha o que está acontecendo agora. Selic a 15%. Isso não é normal. Isso não vai durar para sempre. Em algum momento, o Banco Central vai começar a cortar juros. E quando cortar, a renda fixa vai render menos. Mas as ações e os fundos imobiliários vão se beneficiar. Vai ser hora de rebalancear, de ajustar, de se adaptar. Investir não é decisão única, é processo contínuo. Você constrói estrutura, monitora, ajusta, aprende, erra, acerta e vai refinando. E tem uma coisa linda nisso. Quando você entende a matemática, quando você entende o risco, quando você entende a tributação, você para de ter medo. Você para de ficar paralisado. Porque você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está trocando. Você sabe qual é o preço de cada escolha. 100 mil reais não vão te fazer rico, mas 100 mil reais bem alocados vão te fazer livre.
livre para pensar, livre para escolher, livre para dizer não, livre para assumir risco calculado, livre para construir a vida que você quer, não a vida que te obrigam a viver. E liberdade não vem de acertar o ativo que rende mais. Liberdade vem de construir fundação sólida, entender cada decisão e ter coragem de ser paciente. Então, se você chegou até aqui, se você realmente quer construir patrimônio consciente, faz o seguinte: pega esses 100 mil reais, ou 50 mil, ou 200 mil, seja lá quanto for, e pergunta: qual é o meu objetivo? Qual é o meu prazo? Quanto de risco eu aguento? Quanto eu preciso de liquidez? Responde isso com honestidade. E aí monta a estrutura. Não copia a carteira de ninguém. Não segue dica de internet. Constrói a tua própria arquitetura, baseada em matemática, em risco, em autoconhecimento. Porque no final das contas, investir não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre que tipo de pessoa você quer ser. É sobre ter coragem de construir devagar, de errar pequeno, de aprender sempre. E se esse vídeo te ajudou a pensar diferente, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque educação financeira de verdade não é sobre promessa de retorno. É sobre clareza de escolha. E clareza, meu amigo, clareza é o ativo mais valioso que existe.